quando que a DARF é gerada? Nós temos que voltar lá na incidência do imposto. A incidência do imposto na Bolsa de Valores é o lucro. Lembre-se que nós temos incidência do imposto, que é o lucro, nós temos daí a base de cálculo, período de apuração, a alíquota, para que você possa conseguir gerar essa guia. Muito bem, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? A DARF ou DARF? O que é, Luiz Fernando? Essa pegadinha eu fiz de propósito, tá? Porque às vezes eu falo, a DARF. Aí o cara manda mensagem pra mim, pô, Luiz Fernando, é o DARF. Aí eu falo, o DARF. Aí os caras, pô, Luiz Fernando, é a DARF. Então vamos explicar isso aí antes de começar qualquer assunto. Que o assunto de hoje é quando você deve preencher a DARF. Ou quando eu devo preencher o DARF. A DARF ou o DARF? Vai depender. Se você falar o documento de arrecadação da Receita Federal, é o DARF. Mas para mim, Luiz Fernando, não é o DARF, é a DARF. Porque ela é uma guia. Então, para mim, é a DARF. Tá tudo bem com relação a isso? Mas vai na onde você se sentir mais confortável, tudo bem? Documento de arrecadação da Receita Federal, uma guia utilizada para recolher o imposto devido mediante essas operações na Bolsa de Valores. Essas operações, ela só vai incidir o imposto de renda quando você tiver lucro. Se você ainda tiver alguma dúvida com relação a isso, eu peço a gentileza de você se inscrever aqui no canal, de você dar um like nesse vídeo, de você comentar. Pô, Luiz, mas como você é gente boa, hein? Não vai falar que eu sou chato, porque daí eu fico magoado. Eu tenho um sentimento aflorado, entendeu? Então fala que eu sou gente boa. Fora isso, porque eu tenho outros vídeos aqui que a gente trata sobre essas dúvidas, tá? De quando pagar o imposto, quando... Tem um monte de situações aqui. Então, eu não vou entrar nesse assunto, senão eu gosto de falar. Se eu entrar nesse assunto, eu vou ficar aqui até amanhã. Vamos falar somente da DARF, somente da guia de recolhimento, que é nada mais alguns contadores ficam bravos comigo, mas acho que foi o jeito mais fácil de eu tentar explicar para aqueles que não têm tanta familiaridade com o mundo tributário, de eu dizer que é como se fosse um título financeiro. Alguns contadores ficam bravos, não é título, é guia. Eu sei, mas eu estou dizendo para que você possa compreender. Porque todo boleto, eu não sei vocês, mas eu tenho bastante boleto, é verdade. Tenho um boleto pra caramba, né? E todo boleto, ele tem a mesma característica. Eu tenho um valor a pagar e ele tem data de vencimento. E se acaso eu não pagar até aquela data de vencimento, vai ter multa e juros. A guia é a mesma coisa. Ela tem data de vencimento, ela tem valor, e se você não pagar, vai ter acréscimos legais, vai ter multa e juros. Então, quando que a DARF é gerada? Nós temos que voltar lá na incidência do imposto. A incidência do imposto na Bolsa de Valores é o lucro. Lembre-se que nós temos incidência do imposto, que é o lucro, nós temos daí a base de cálculo, período de apuração, a alíquota, para que você possa conseguir gerar essa guia. Você quer saber mais sobre esses elementos que eu falei, como período de apuração, o que é base de cálculo, o que é alíquota? Você vai precisar voltar uns vídeos se você quiser aprofundar, tá? Mas eu vou fazer aqui um resumo, porque eu acho elegante. Não fazer você voltar lá para assistir um vídeo para depois voltar aqui, vai se perder. Você sabe que... Tá, eu vou fugir de novo do tema. Você sabe que essa é a maior dificuldade que eu tinha quando eu comecei carreira, de ler medida provisória. Quem já pegou instruções normativas ou medida provisória para ler, vai entender o que eu estou dizendo. Você começa lá a ler. Então, o governo vem por aí, para mudar o artigo A, inciso B, da lei tal, de ano tal. Mas você fala assim, beleza, o que falava isso? Aí você tem que ir lá naquela lei, ver o que falava, aí volta pra cá de novo. Então eu não vou fazer isso, fazer vocês ir lá no outro vídeo, ver, não, eu vou aqui tentar traduzir pra vocês. Então, ó, só que vai ser mais rapidão, beleza? Então, o que é período de apuração? Mês. O período de apuração é mensal. Isso significa que todos os meses você tem que apurar o seu resultado. O que é base de cálculo? Base de cálculo é o valor que você vai aplicar a taxa percentual para encontrar o imposto. Base de cálculo é o lucro líquido. Você tem o lucro bruto e tem que encontrar o lucro líquido. Encontrou o lucro líquido? Aplica a alíquota, que é a taxa percentual. 20% para day trade, 15% para swing trade e 20% para fundo imobiliário. E aí você encontra o imposto devido. Tem um monte de elementos, prejuízo, imposto de renda retido na fonte. Você tem que fazer esses cálculos, eu não vou poder entrar agora. Tem vídeo a gente fala sobre isso, beleza? Encontrou o valor do imposto devido? Nesse momento, dentro do mês que você teve lucro, quando você encontrou o imposto devido, é que você vai preencher a DARF. Ela tem data específica, você precisa preencher. Esse dia eu ouvi uma pessoa que se propôs a falar de tributação e ela dizia assim, você tem até o 5º dia para preencher a DARF. Falei, como é que é?
até o 5º dia para preencher a DARF. Não existe essa prerrogativa. Se fosse para dar uma data, é até o último dia. Vence hoje. Se você não tiver a guia para pagar, como é que você vai pagar? Você tem que preencher ela, mas não tem uma data específica, tá? Então acabou o mês. Então 31 de outubro, dia do meu aniversário. 31 de outubro, acabei o mês de outubro. No dia 1º, vou pegar minhas notas de corretagem, vou pegar os meus controles, documentação e vou encontrar o meu resultado. Encontrei o meu resultado, eu vou gerar a guia. Mas eu posso gerar a guia no dia 2, no dia 3, no dia 10, dia 15, dia 20. Eu tendo o valor do imposto devido, eu posso gerar a guia em qualquer momento. O que não pode ultrapassar é o último dia do mês, que é quando vence. Então a data de vencimento é sempre no último dia útil do mês subsequente. Você tem até essa data, até as 23 horas e 59 minutos do último dia para poder gerar a DARF. Se você vai conseguir pagar, é um outro rolê. Ah, mas você não tem uma data fixa que você precisa fazer. Então, quando que você precisa preencher a DARF? No mês que você teve lucro, quando você já tem um imposto devido e você acessa o portal do Sicalc Web para preencher um formulário e, com isso, gerar a guia para que você possa realizar o pagamento até o último dia do mês subsequente, que é o vencimento para a guia sobre o lucro na renda variável. Ficou confuso ou não ficou? Muito bem, senhoras e senhores. Então, quando é que eu gero a DARF? Quando você tem lucro. Quando eu tenho lucro? No mês. Então, o mês que você tiver lucro é o mês que você vai gerar a DARF. O que acontece, e eu já vi isso acontecer, ó, vamos pegar o mesmo exemplo. 31 de outubro, fechei o mês de outubro, no dia 1º de novembro, vou sentar, pegar os meus controles, tá? Encontrei o imposto devido, eu vou gerar a guia. E aí as pessoas colocam o mês de novembro. Tá errado. Então, lá no preenchimento da guia, vai ter lá, período de apuração. Qual é o período de apuração? Outubro. Mas eu estou fazendo em novembro, mas refere-se a outubro. A data de vencimento vem automático, você informa a parte cadastral, o seu CPF e o valor do imposto, e você vai gerar a guia para fazer o recolhimento. Senhoras e senhores, eu espero ter ajudado. Eu sei que parece redundante, a gente vem conversando muito sobre isso, mas você não tem ideia quantas pessoas vêm até nós com essas dúvidas, ou pior, cometendo erros. Existem formas de você corrigir uma DARF? Depende de qual é o erro. Eu tenho erros que o cara pagou a maior, tem erros que o cara pagou a menor, tem erro de preenchimento de DARF. E para cada erro eu vou ter que fazer um processo ali, uma correção específica. Mas tem coisas que não dá para resolver. Então tome muito cuidado, dê a devida atenção para a questão tributária, principalmente no preenchimento da guia, porque é ela que vai levar o que você está fazendo para a Receita Federal. Se você lesar os cofres públicos, vai vir, esse Ministério Público vai vir atrás de você, esse Receita Federal vai vir atrás de você. Se você não lesar os cofres públicos e pagar maior, é um rolê teu, você pagou a maior, tá perdendo dinheiro também, não vejo com bons olhos. Então pague o imposto devido, preencha a DARF sempre no mês que você teve lucro, preenche com cuidado, preenche todos os campos. Do lado esquerdo geralmente tem informações complementares, coloque ali referente ao mês, qual é o lucro. Esse não é para o governo, isso é para você. O dia que você pegar aquela guia, passar um tempo, você pega aquela guia, do que eu paguei isso aqui mesmo, tá lá preenchido, eu faço isso. Então, lucro sobre day trade, lucro sobre swing trade, lucro sobre fundo imobiliário. E aí você consegue ter um controle melhor. Beleza, senhoras e senhores? Lembrando que nós estamos falando de DARF. Isso vai lá para a sua declaração do imposto de renda. Mas isso é para renda variável aqui no Brasil. Outros fatores, outras regras, outra realidade. E eu volto aqui para falar em outra oportunidade. Tchau, tchau, galera.